Olá, Márcio aqui, direto do Brasil, e hoje a gente vai trazer um tema muito relevante que gera muitas dúvidas e vamos te dar várias dicas sobre evasão fiscal e elisão fiscal. Como você deve fazer um bom planejamento tributário e estar dentro das leis. Não é, Vânia? E Vânia, como você sabe, direto de Dubai, trazendo todo tipo de informação que é útil para você gerir seus negócios e a gente crescer bastante entre Brasil e Emirados Árabes, usando Dubai como um grande hub de conexão de negócios e planejamento tributário. Oi, mais uma vez. Olá, Márcio. Mesmo aqui à distância, é sempre um prazer estar com vocês e trazendo temas importantíssimos. Dessa vez, muito no nosso métier, né, Márcio? Falar sobre elisão e evasão fiscal. Duas palavrinhas muito parecidas, mas que tem um abismo entre elas. Mas é muito importante para vocês saberem a diferença entre ambas, porque isso vai decretar a morte financeira da sua empresa, talvez, ou a sobrevivência dela, e não só sobrevivência, como a passagem dela para um nível incrivelmente superior do que você jamais poderia imaginar. Por quê? Uma elisão fiscal bem feita, você já vai entender por quê, é a chave do planejamento fiscal. Isso que eu e o Márcio nos dedicamos e temos paixão. Porque para a empresa é o coração financeiro e fiscal do teu lucro. É aí onde você vai saber se você vai perder muito ou ganhar muito. Diferença muito pequena na palavra, na etimologia, mas enorme no significado. E ainda tem aí um terceiro tema que nós vamos falar depois, que é a ilusão fiscal. Pois é, gente, tem pessoas que, além de estar ali na evasão fiscal, anda ali com a prima dela, que é a ilusão fiscal. Vamos entender tudo isso, essa sopinha de letras? Muitos confundem, mas é sumamente importante você entender a diferença desses dois termos. Isso vai ser determinante para o futuro financeiro da tua empresa. Financeiro e legal, inclusive. Justamente, Vânia, essa é a ideia. Desmistificar o tema e mostrar que quando a gente está fazendo planejamento tributário, nada mais, nada menos do que utilizar as leis existentes em cada país, inclusive aqui no Brasil, como aí em Dubai e outras jurisdições que a gente trabalha, não é verdade? Vamos seguir. Tá, Márcio, vamos começar então a falar sobre a elisão fiscal. Em termos simples, é justamente falar sobre planejamento tributário. O que a gente busca com planejamento tributário? Economizar nos impostos, mas de forma legal. Buscando ali, dentro da letra da lei, formas de fazer essa economia fiscal para a empresa. Não é sobre não pagar imposto, gente. Não tem nada a ver com não pagar imposto. A gente vai entender que pagar imposto é bom, é interessante, é necessário, mas a gente tem que pagar imposto de forma justa. E tem muita gente por aí que, por não entender essa diferença de elisão fiscal, o que é isso, não saber aproveitar dessa deixa legal, acaba pagando mais impostos do que deveria, o que não tem necessidade e não corresponde, porque qual a finalidade de uma empresa? Ganhar dinheiro. Aí, se esse dinheiro está indo pelo ralo fiscal, você está entregando o que não precisa para o leão, tá sim na hora de você entender que a elisão fiscal, ela não só é legal, como ela é necessária. Porque às vezes você já está fazendo e nem percebeu como escolher o regime fiscal da sua empresa, se ela vai estar no simples, no lucro real, no lucro presumido. Um bom contador, um bom advogado tributarista, ele vai entender o teu negócio e vai te direcionar para qual regime fiscal é o melhor para a tua empresa. Só o fato de você direcionar a sua empresa para um desses regimes, você já está fazendo a elisão fiscal. Essa escolha
Ela é fundamental para no final do mês você pagar mais ou menos impostos. Isso é elisão fiscal. Márcio, você pode nos dar outros exemplos de elisão fiscal para ficar bem claro aqui para o pessoal? Perfeito, Vânia, é isso mesmo. E aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa, quando ela faz aquisição de um equipamento, ela pode, dependendo do regime que ela usa, no caso o lucro real, ela pode utilizar essa sistemática do planejamento tributário, que é a elisão fiscal, onde ela pode tomar crédito de PIS, COFINS, ICMS, IPI, dependendo. Então, a elisão fiscal nada mais é que utilizar a lei a favor do empresário para reduzir impostos e sempre pagando o imposto dentro da lei. Essa é a máxima para que você fique dentro da lei e de uma forma que, se questionado for, você sabe que você tem a lei a seu favor. Então, não tem que se preocupar. Isso é elisão fiscal, é inteligência fiscal ao seu dispor para que você possa ter os melhores caminhos, trabalhar dentro da justiça fiscal, pagando menos impostos e obtendo mais lucros sem se preocupar com nada. Mas a gente não pode cair ali na evasão. Pessoal, a importância de entender a evasão fiscal é fundamental, porque aí no Brasil, aqui nos Emirados e praticamente em todo lugar no mundo que você decida abrir uma empresa, a evasão fiscal ela é crime. E por ser crime, ela pode significar inclusive cadeia. No mínimo, multas absurdas, que vai comprometer com certeza a saúde financeira do seu negócio. Antigamente, a evasão fiscal, ela era muito usada. Por quê? Porque não existia essa tecnologia que a gente tem hoje de cruzamento de dados, de informações financeiras entre os países, nem internamente, né? A fiscalização ela era muito pífia, deixava a desejar internamente, e externamente, então, nem que falar, né? Um país não se metia na jurisdição do outro. Aí quem não se lembra das tais contas cifradas na Suíça? Hoje em dia, isso está cada vez mais difícil, praticamente impossível, porque existem muitos acordos internacionais, como o CRS, o FATFA, que obriga os países a trocar informação financeira um com o outro. Então, se você, aí, teu avô, teu pai, no passado, sim, tinha formas de você esconder os teus ingressos e, sobretudo, o teu compromisso fiscal, hoje isso está praticamente impossível. Existem mecanismos super robustos para evitar a evasão fiscal, que nada mais é do que não pagar impostos de forma ilegal. Por que eu falo ilegal? Porque se criava empresas de fachada, né, para colocar os gastos naquela empresa de fachada ou simplesmente desviar quem era o dono e ali naquela empresa lavar dinheiro, fazer financiação de, sei lá, terrorismo, por exemplo, ou às vezes coisas simples mesmo. Eu só não queria que ninguém me identificasse como dono da empresa, para ninguém conhecer meu patrimônio. Ou a tais notas fiscais frias, né? Você ia lá, vendia um serviço, um produto que não existia e passava lá uma nota. Estou vendendo um carro para o Márcio e passei uma nota aqui. Só que a venda efetivamente não existia. Ou, inclusive, o subfaturamento, que é, eu vendi um carro para o Márcio de 100 mil reais e no fundo ele custava 500 mil reais. Então a gente bota lá 100 mil, subfaturamento. Eu vou pagar imposto só sobre 100 mil. Todas essas triquinhelas que a gente costumava ter, opções. Antigamente, quem queria se livrar aí da mordida do leão, tinha todas essas opções que não era muito fácil de pegar por causa realmente da fiscalização pobre. Não tinha gente suficiente, tecnologia para correr atrás de todo mundo, então as pessoas faziam no risco, né? De repente, se eu caísse numa malha fina, poxa, me lasquei. Mas
valia a pena, de repente, tomar o risco. Hoje, pessoal, não dá mais, como eu disse, a fiscalização ela está intensa. Os países cruzam dados, os bancos informam para a Receita Federal. Você já reparou esse ano, por exemplo, que a tua declaração fiscal ela já veio meio preenchida? O banco já informou quais os seus dividendos, em que você tem seu dinheiro investido. E agora, inclusive, o aluguel que está vindo aí com mais fiscalização em cima, que era outra coisa que as pessoas, né, não comunicavam à Receita. Então, existia, no caso, essas práticas ilegais. Repito, gente, essas práticas de evasão fiscal era e é ilegal, ilícita. E a parte de você correr risco cometendo a evasão fiscal, você prejudica a sociedade como um todo, porque os impostos, eles são necessários para a gente pagar bens públicos, infraestrutura, hospitais, educação. É dos impostos que vem esse uso comum do dinheiro para trazer benefícios para a sociedade. Pavimentação de ruas, eletricidade, enfim. Então, você precisa pagar imposto para que o país ele consiga sobreviver, ter condições, enfim, de infraestrutura, porque senão, de onde viria esse dinheiro? Então, os impostos eles são necessários, por isso que a gente não deve cometer a ilusão fiscal de achar que você não vai pagar imposto de jeito nenhum. Agora, sim, dá para pagar menos. Aí é onde entra a elisão fiscal, que é totalmente ilegal. Exatamente, Vânia. As pessoas cometem crime e nem sabem que estão cometendo. As pessoas fazem algo contra a lei e acham que isso não vai dar consequência. Hoje, com o cruzamento que o Brasil tem, e principalmente como você explicou em Dubai e demais jurisdições, fica muito difícil fazer aquela velha história do carboninho lá do passado, dos anos 80. As coisas mudaram. As práticas que se faziam lá atrás, com papel, não funcionam mais no mundo eletrônico. Portanto, o jeito correto é utilizar a legislação a nosso favor, que é a mesma que os estados utilizam contra o empresário para cobrar imposto. Porque a mesma lei, em um dos pontos dela, tem também as isenções, tem também as reduções e tem também os benefícios fiscais. Por isso que é interessante pensar antes de agir e ter conhecimento e ter um maestro na área tributária para ajudar você a desenvolver os seus negócios. A elisão fiscal, ela demonstra uma prática financeira de sua empresa inteligente e responsável. Por isso mesmo que ela é legítima e, claro, incentivada. Incentivada porque ela permite que a empresa gere mais emprego, invista mais na própria empresa e ao investir na empresa, consequentemente, ela vai crescer e vai pagar mais impostos e vai empregar mais pessoas. Assim, ela contribui para a economia sem ferir a legislação, certo? Já a evasão fiscal, Márcio, como seria? Por outro lado, a evasão fiscal, ela é negativa, ela é contra a lei e é ali que muitos delitos acontecem. É a forma ardilosa, errada, fora da lei de evitar os impostos, fazer simulações, fazer contratações totalmente equivocadas, formalizar grupos econômicos fora da legislação, utilizar várias empresas, por exemplo, no Simples Nacional, que muitos fazem aqui, por exemplo, de forma equivocada, somando os faturamentos, colocando um monte de parente, papagaio, periquito, tudo para forjar uma coisa que não acontece de fato, colocando sempre o patrimônio pessoal em risco. Isso é muito ruim. Muitas pessoas só negam impostos hoje porque evasão fiscal é só negar imposto. É crime tributário. E as pessoas não sabem o risco que é. Elas não têm a menor noção que podem ir presas por fazer isso. Não só no Brasil, mas em qualquer país. Se nós temos a legislação certa para usar, não faz sentido evadir, não faz sentido a evasão fiscal, não faz sentido cometer crimes se você pode contratar
planejadores tributários, advogados tributaristas, para melhorar a sua empresa e agir dentro da lei e assim ficar em paz. Então a evasão fiscal é um jogo que realmente não funciona, nós não gostamos, não apoiamos e dizemos que todo aquele que pratica esse tipo de operação vai sim ter problemas com a Receita Federal aqui no Brasil ou em qualquer outra jurisdição mais cedo ou mais tarde. Resumindo, pessoal, temos a elisão fiscal, que é o jeitinho legal de pagar menos impostos, se aproveitando aí das brechas da lei, que nós, tributaristas, fuçamos o Código Tributário ali em cada vírgula para encontrar formas de você economizar impostos. Isso é elisão fiscal. Seria, por exemplo, como usar o Waze e você escolher a via que não tem pedágio em detrimento da que tem. Você vai chegar lá no seu destino do mesmo jeito, mas de forma econômica, economizando naquele pedágio que eventualmente você pagaria se escolhesse aquela via. Já a evasão fiscal é o esconde ilegal, proibido. É justamente quando alguém sonega ou omite o patrimônio para não pagar imposto, de forma ilegal, repito. Seria, já que a gente está falando de dirigir aí numa autoestrada, seria como você achar que passando super rápido pelo pedágio ou pelo acostamento, você não vai pagar aquele pedágio, achando que ninguém percebeu. E vou te dar um spoiler, sempre tem câmera. Não tem jeito, você vai ser pego. Você sabe disso, né? Mas e tem ainda... Ai, gente, é brincadeira, mas eu não posso perder a chance. A ilusão fiscal, que é quando um empresário acha que vai ficar rico sem pagar imposto nenhum. Ele acha que o leão não o está vendo, mas na verdade isso é pura ilusão. A fatura vai chegar cedo ou tarde, acredite. Ou seja, elisão é inteligência fiscal, evasão é crime e ilusão é achar que existe almoço grátis no mundo fiscal. Quando a gente fala de elisão fiscal, vamos levar para o esporte? Seria aquele esportista, aquele cara que treina, aquele cara que é disciplinado, que se alimenta bem, que tem todo um trabalho até chegar na medalha de ouro. Demora, ele enfrenta problemas, desafios, tem que estudar a melhor forma de se alimentar e a melhor forma de praticar o esporte dele. Assim é o planejamento tributário, onde se estuda e se tem uma ciência por trás disso e a legislação para se chegar ao fim colimado, que é a redução tributária dentro da lei. Agora, quando a gente fala em evasão fiscal, sabe aquele esportista que usa doping, que não usa as mesmas regras que todo mundo usa, que suborna o juiz, que faz um monte de coisa errada? Essa é a situação da evasão fiscal. Por isso que muitas das vezes as pessoas se confundem, porque veem empresários sendo presos, outros profissionais sendo presos, mas não porque praticaram a elisão fiscal, mas sim porque fizeram a evasão fiscal, que é ilegal. O planejamento tributário, que é a elisão fiscal, feito dentro da legislação, não tem o que temer, porque está usando a lei que o Estado elegeu para ser usado para aquela ocasião. Só que poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, é por isso que tem esse tabu entre evasão fiscal e elisão fiscal. A primeira, evasão, errada, e a segunda, elisão fiscal, a correta. E esse jogo também exige a ética, principalmente a ética do profissional que faz planejamento tributário. Cabe a gente também não fazer a evasão fiscal. Cabe a gente também ter condutas que, mesmo quando o empresário quer um jeitinho, como você disse acima, a gente não permitir. Eu sou muito categórico, assim como você, Vânia, é por isso que a gente sempre trabalha juntos. Nós temos ética. Por quê? A gente tem um nome a zelar. E a gente quer também proteger o próprio cliente, que muitas das vezes quer dar aquele jeitinho, sugere até, porque alguém sugeriu para ele, mas ele não sabe as consequências. E nós, como somos operadores das legislações
nacionais brasileiras e também de outras legislações, como a de Dubai, Emirados Árabes, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Andorra, Luxemburgo, Panamá, dentre outras que nós trabalhamos, a gente tem o quê? Ter a conduta ética sobre isso. Por quê? Quando a gente faz algo ilegal, não é só o empresário que vai para a lama, a gente também vai. Então, nós temos que ter a ética de posicionamento para que a gente também se posicione quanto a usar leis para tomar decisões e não jeitinhos. Isso é muito importante e é o que separa o joio do trigo hoje. Aqueles que são evadores e aqueles que usam a elisão fiscal como uma ferramenta de trabalho séria, honesta, capaz de dar resultados. Então é isso, pessoal. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido esses 2 pontos principais: elisão e evasão fiscal. A ilusão é uma brincadeira aqui para vocês, para a gente distrair desse tema tão técnico, mas no fundo o que você precisa gravar é elisão, forma legal de economizar impostos, e evasão fiscal, forma ilegal de sonegar impostos, de não pagar impostos. Ou seja, a evisão é a inteligência tributária, é legalidade e, claro, planejamento. E já a elisão é ilegalidade, é crime e vai com certeza trazer consequências gravíssimas para você e para sua empresa. Exatamente, Vânia. A minha sugestão é: busque a legalidade. Embora demore um pouco mais para ter resultado, você sabe que o seu resultado, se questionado for, tem defesa e você vai estar usando a lei, então você vai dormir em paz. Se faz algo rápido, que é sempre o jeitinho, são mais rápidos, eu entendo, mas eles são eivados de legalidade. E ao ser questionado, vai inviabilizar não só o seu negócio, mas a sua família. Pode ter certeza disso. Eu vejo muitos empresários chegando aqui desesperados com execuções fiscais pesadíssimas e quando eu vou investigar, eivado de ilegalidade em atos lá atrás, que infelizmente me deixa sem defesa. E aí eu tenho que levar o cara para o parcelamento muitas das vezes, porque os atos estão totalmente corretos para o lado do Estado. As imputações criminais e imputações lesivos ao Estado estão corretos. Então fica mais difícil. Até para fazer acordos, por exemplo, em transação tributária fica complicado. Principalmente quando o empresário age com dolo, com a vontade de lesar o Estado. Mesmo que seguindo consultorias que fazem essas situações sem éticas. Bom, pessoal, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Não esqueçam, sigam a gente sempre, porque toda semana tem assuntos importantíssimos para a tua facilidade no mundo dos negócios. São dicas preciosas que eu e o Márcio adquirimos, não só através do nosso conhecimento técnico mesmo, mas da nossa vivência. Acompanhe a gente para não perder nenhum insight valioso como o de hoje. Eu sou a Vânia Tarkiainen, aqui de Dubai, dando aí dicas preciosas para vocês. Então, segue aí as nossas páginas, tarkia.dubai, o site da Tarkia é tarkia.ae, não é .com, gente, é AE, de Emirados Árabes. Instagram, tarkia.dubai, e todas as outras redes, a gente está no LinkedIn, X, enfim, sempre @tarkia.dubai. Vejo vocês lá. Gostou desse conteúdo? Virão mais. Clique no like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber novos vídeos nossos, novos conteúdos. Nos sigam no Instagram, nos sigam em nossas redes sociais e qualquer dúvida, por favor, vai lá, escreva lá que a gente vai te responder da melhor forma possível. E mais, pense. Pensar ainda não paga impostos, põe dinheiro no seu bolso e te faz uma pessoa extremamente melhor. Te vejo no próximo vídeo.